Oi pessoal, a gente começa agora mais uma transmissão ao vivo do consultório de vendas. Eu sou a Silvia Paladino e eu estou aqui com o Edu D'Antona, que é o idealizador desse projeto do consultório de vendas e autor do blog de mesmo nome. E aí, Edu, tá preparado para mais uma sabatina? Tô sim. Dessa vez os dois, né, funga daqui, tosse dali, tá parecendo aquele jornal da tosse. Culpa do que tempo, passava né? quando a gente era mais novo, mas esse tempo louco de esfria, esquenta. São Paulo, exatamente. Rouco, tosse, então a gente já peço desculpa por antecedência, já se eu espirrar ou se eu tossir aqui. Eu me uno a você. Bom, para você que entrou agora na página do consultório de vendas, na fanpage aqui no Facebook, ou que está acompanhando pela primeira vez o live, a ideia é a seguinte: essa é a oportunidade de você perguntar a um especialista o que você sempre quis saber sobre gestão comercial, sobre como vender mais, e que nenhum consultor, nenhum professor te contou antes. E não contou, não ensinou por um motivo simples que inclusive aprendi com o Edu. Em vendas, muitas das coisas que você aprende vêm na prática, né, Edu? Então, o Edu está aqui justamente para isso, para compartilhar essas dicas práticas de anos de experiência, de vivência como gestor comercial, como vendedor, e em treinamentos de equipes de vendas aí com centenas de profissionais. Então você pode interagir com a gente, mandar sua pergunta a qualquer momento aqui pela ferramenta do live e contar pra gente, se abrir com a gente, onde é que tá doendo, manda aí a sua dúvida, o seu problema, a situação que você vive no dia a dia. Bom, hoje a gente tem um tema que particularmente o Edu adora, que a gente chamou de distribuindo metas, né? Ou como o Edu gosta de dizer, fatiando as metas do mês. Não só em mês, em trimestre, em mês, mas, por que não, em semanas ou em dias, né, Edu? Eu vou passar a bola para você então, Edu, para a gente entender direto da fonte. O que seria essa divisão de metas que você propõe, que você sugere, e que indicadores você recomenda que sejam considerados dentro dessa metodologia? Eu acredito não, eu tenho certeza de que a venda ela não é uma causa, a venda é uma consequência, ou seja, nós temos que fazer diversos passos para chegar numa concretização de um negócio, seja aí, dependendo do negócio, se é uma loja, é a quantidade de pessoas que entram na porta dessa loja, se é um escritório, é quantas pessoas a gente consegue chegar a oferecer nosso produto, propostas enviadas. Então eu costumo dizer o seguinte: se você tem que chegar no final do mês e para você ter no final do mês, por exemplo, vamos pegar um número simples, você precisa de 10 vendas ou de 10 mil reais, pronto, 10 mil reais são 10 vendas de R$1.000. Você precisa olhar para trás e falar, ok, para acontecer uma venda de R$1.000, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar 3 pessoas interessadas, porque de cada 3 que eu falo, 2 se interessam, uma se interessa e fecha. Ou você precisa achar 10 pessoas interessadas, por exemplo, se é um cartão de crédito, você tem que ligar para 500 pessoas para que uma se interesse. Tudo isso vai de negócio para negócio. Não existe uma fórmula mágica quando eu vou dizer, olha, você que tem uma loja de sapatos, você precisa ter uma loja de tantos metros quadrados de frente, precisa passar tantas pessoas na frente da sua loja para entrar de cada tantas que passam uma que entra. Não existe uma fórmula mágica e todos sabemos disso. Mas é muito importante o gestor, seja da empresa, seja o gestor comercial, ele entender que para ele ter aqueles 10 mil reais no final do mês, o que ele precisa fazer dali para trás. E se, por exemplo, ele precisa falar com 50 pessoas para que dessas 50, 5 se interessem e cada uma compre 2 mil reais, por exemplo, para chegar nos 10 mil reais que ele precisa no final do mês, se ele está no dia 15 e ele reparou que ele não falou com todas aquelas pessoas que ele precisasse, já está aí um primeiro indicador, está errado. Se acontecer os 10 mil reais aquele mês, foi por sorte, foi por fora de curva, mas a chance de não acontecer é muito grande. Um exemplo que surgiu aqui na conversa que a gente mesmo falou foi não adianta, se você plantar 10 pés de alface, você no melhor dos mundos vai colher 10 pés de alface. Você não vai colher 12 pés de alface, nem vai colher 10 pés de alface e 10 de couve. A chance provavelmente que você plante 10, e dependendo do clima, vai morrer 2, um vai nascer com bicho e você vai ter 7 para vender. Então acho que são todos esses, vamos falar assim, a gente tem bastante coisa para falar hoje, mas é lembrar que venda é consequência, não é causa, ela é consequência de várias coisas que a gente faz durante o mês. E o que eu entendi, você não está falando só de volume de vendas, mas de outros indicadores que são etapas para a conclusão daquela venda. 100%. Que indicadores são esses, Edu, por exemplo? Se vamos pegar um exemplo de uma loja de sapato, o indicador de uma loja de sapato é quantas pessoas entram na loja,
Quantos pares de sapato, por exemplo, saiu de estoque para a pessoa experimentar, pode ser um indicador. Quantos clientes perguntaram preço, quantos clientes foram embora falando, olha, só vim olhar. Aí, cada ramo tem o seu indicador, ou cada negócio tem seu indicador. Se o sujeito tem uma loja de copos, por exemplo, ele vai ver quantas pessoas entraram na loja, quantas pessoas ligaram, quantos e-mails ele recebeu, quantas vezes ele movimentou o estoque para demonstração. Ele tem no caso, por exemplo, do meu negócio, software, com quantos clientes nós abordamos para ofertar, com quantas revendas nós interagimos durante o período, quantas propostas foram enviadas pela primeira vez, quantas propostas foram negociadas, até mesmo quantas propostas foram fechadas e depois de fechadas foram renegociadas, que isso acontece também. Então são assim, diversos indicadores que você faz tudo isso antes da venda. Existe um negócio técnico, acho que a grande maioria das pessoas que mexem com vendas sabe disso, mas é conhecido como funil de vendas. Ele é um funil porque ele é assim, no formato de funil. E cada etapa vai diminuindo a quantidade de clientes, prospects, né? Ou seja, pessoas que você quer vender, vai diminuindo. Então você tem 10 pessoas que entraram na loja, você tem 5 que perguntaram o preço, você tem 3 que experimentaram, você tem 2 que perguntaram como paga, e você teve uma que fechou. Então você vai afunilando para aquilo. Se você não entende este conceito, eu te recomendo depois, fica à vontade, eu posso até passar alguns links para analisar isso. É o conceito básico, você tem que ter um montão no começo para sair um pouquinho. Você vai plantar 10 pés de alface para colher 5, para colher 3, o próprio agricultor já sabe disso. Ô Edu, até começou a usar aí o contexto da Securisoft, se você quiser usá-lo novamente, mas você consegue dar um exemplo prático? Então, aqui, por exemplo, tem um vendedor tem uma meta mensal de 50k. Você com esse número, de onde você parte? Como você faz essa fragmentação, como você fatia essa meta? Ah, bom. Você vai me fazer contar meus segredos aqui hoje, é isso? Você pode usar a hipotética, não é real. Tem uma empresa de um amigo meu que chama Securisoft, enfim, mas aqui na Securisoft eu olho, acho que 3 ou 4 pontos principalmente, mas o primeiro, vamos lá, primeiro é a meta, ou seja, onde é que a gente precisa chegar? Olha, você vendedor precisa vender 60 mil, ou 50 mil, vamos arredondar que é um número mais fácil. Você vendedor precisa vender 50 mil. Perfeito. Primeira coisa é olhar o tempo. Então, quantas semanas tem um mês? Tem X semanas? Vamos pegar um mês. Vamos ficar mais fácil, vai. 50 mil, 4 semanas. Então, você vai olhar e falar assim, todo mês, toda semana vende igual? Não, no comecinho do mês o vendedor está organizando ainda o negócio dele, como aqui o tempo é mensal. Então a gente alivia e fala, beleza, esse cara tem que vender entre 7 e 10 mil na primeira semana, entre 10 e 12 na segunda semana, mesma coisa, uns 10 a 15 na terceira semana, e o que faltou, aqueles 20 e poucos na última semana. Uma maneira que a gente vai olhar, a primeira coisa beleza, para ele fechar 50 mil reais, e se o ticket de venda média aí isso é uma informação que eu não conto, mas eu vou colocar hipoteticamente R$1.000, ele precisa fazer 50 negócios. Para ele fechar 10 negócios na primeira semana, ele tem que ter pelo menos 30, 40 propostas rodando ali, negociadas, para fechar. Se você compara com aquele vendedor no começo do mês e fala, ótimo, ele tem que vender 50 mil. Quantos negócios esse vendedor tem elencado para vender este mês? Ele tem 9. Pô, tem alguma coisa muito errada. Ou o sujeito acabou de chegar na empresa e ainda não construiu o forecast de vendas dele direito, ou é exatamente o contrário, né? Se ele está com 9 negócios e precisa vender 50, ele está construindo o caminho de saída dele da empresa, porque o vendedor ele tem que criar oportunidades de venda. Então, acho que dando um exemplo muito real aqui da Securisoft, a gente pega, se você cria uma meta e você não tem um plano para atingir essa meta, isso sempre vai ser sonho. Objetivo sem plano é sonho. Então, o vendedor tem que vender 50 mil reais, ele tem que fazer 50 vendas. Para ele fazer 50 vendas, ele tem que ter, para cada venda que ele faz, ele tem que ter 10 pessoas interessadas, porque de cada 10 propostas que ele manda, uma resolve fechar o negócio. Então, assim a gente vai olhando. Olha, para ele conseguir uma pessoa interessada, ele pelo menos tem que ficar no telefone 4 horas por dia, 5 horas por dia, 3 horas por dia. Então a gente analisa também quanto tempo cada vendedor fica no telefone. De novo, os indicadores são muito peculiares a cada negócio. Aqui nós somos uma distribuidora com um perfil comercial muito agressivo, muito diferente dos nossos concorrentes.
mas existem também lojas de posto de gasolina, por exemplo, que vai medir quantos carros entram versus quanto tempo ele fica parado no posto, quanto ele põe de litro, quantos clientes saem do carro e vão até a loja de conveniência e voltam, quanto que esse cliente consome na conveniência, quanto que esse cliente consome no pós-venda da gasolina, o óleo, o extintor de incêndio. Então, assim, é muito importante que o gestor ele entenda do que é composto o faturamento dele, o que compõe aquela venda dele, para ele conseguir trabalhar, vamos falar assim, os degraus para ele chegar nessa venda. Uhum. Legal, Edu. E aí, beleza, você entendeu os indicadores, você entendeu o que tem que fazer, né? E a gente entra na questão que é a periodicidade, com que frequência você mede isso. E aqui entra até a pergunta que o Eric Erdi, eu não sei se eu pronunciei certo o seu nome, mas que ele mandou, que é o seguinte: depois de fatiar as metas dentro de um mês, entre o seu time, como e com que periodicidade você gerencia esses indicadores? Conta pra gente, Eric, de onde você é, que empresa você trabalha e qual é a sua função aí. Ótimo, legal. Beleza, Eric? Obrigado pela pergunta. É o seguinte, a minha leitura é assim, o mínimo de tempo possível. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, uma padaria. Uma padaria, ela tira pão de hora em hora, então ela vai analisar aquele indicador, se sobrou pãozinho na cesta, para ver qual o tamanho da próxima fornada dela. Um call center que trabalha com um banco e que faz 5.000 chamadas por dia, ele tem que analisar a cada 5 minutos quantas chamadas ele está fazendo, aquele operador, para ver se o volume que ele vai chegar no final. Agora, se você é uma empresa que vende uma solução de, sei lá, gerador de energia ou um sistema de ERP, por exemplo, que uma empresa ela não troca de ERP todo mês ou todo ano, é uma venda longa, assim, então você vai analisar no período mínimo possível que aquilo te deixou. Então vamos lá, para o sujeito trocar de ERP, primeira coisa, ele tem que ter feito uma reunião preliminar para conhecer e confiar na empresa que está oferecendo esse produto para ele. Depois ele tem que fazer uma segunda reunião onde eles vão assinar documentos de sigilo entre uma e outra. Depois eles vão conhecer melhor o sistema e um vai conhecer a dor do outro, ou seja, o vendedor vai entender qual é o problema daquele cliente e por que ele quer trocar o sistema dele por um SAP, por exemplo. Então assim, e aí isso você está falando, sei lá, um ciclo de vendas de um produto desse pode ser 1 ano. Então, todo mês ou cada 15 dias você vai aferir se aquele vendedor falou com isso. No meu caso aqui, eu gosto de aferir o mais curto possível. A gente chega a aferir por meio dia. Quantas ligações, ou quantas chamadas, ou quantas propostas foram enviadas naquela metade, naquele período, de manhã ou de tarde. E a gente acena aqui com cenourinhas, com prêmios. Então, olha, se vender até a hora do almoço tantos R$1.000, ou se enviar tantas propostas, ou se registrar tantos novos casos, a gente vai sortear uma viagem para o Rio de Janeiro. É mentira, a gente não sorteia, mas enfim. Ou a gente vai premiar aumentando a comissão, que isso é super costumoso aqui. Eu chego todo dia aqui e de vez em quando a gente inventa e fala, olha, se vender tantos R$1.000 hoje, a gente vai dar um prêmio para vocês e a comissão vai valer dobrada, mas o time inteiro tem que fazer um X. É igual a loja de shopping, se ela faz a meta do mês, todo mundo ganha um bônusinho a mais, ou se o jogador faz o gol, ele ganha um bicho quando ele faz o gol, perdão. Então, as metas, os indicadores, a análise dos indicadores é o mais curto possível, Eric. Quanto mais curto, vendo que você é gerente de projeto, se você conseguir ver de hora em hora o que teus engenheiros estão fazendo na rua, claro que sem enforcar o cara, mas conseguir analisar o que teu time está fazendo na rua, você vai ter uma visão melhor. A foto vai ser mais curta. É só você pensar num vídeo e pensar numa foto. Uma coisa é você gerenciar um negócio por foto, outra coisa é você gerenciar um negócio por vídeo, onde você vai vendo ele acontecendo durante todo o tempo. Legal. Tá bom. Espero que a pergunta tenha sido respondida aí, Eric. E você que está acompanhando a gente, ou que entrou agora, lembrando que o nosso tema hoje aqui com o Edu é fatiando as metas do mês. E faça que nem o Eric, mande a sua pergunta para o Edu responder aqui para você ao vivo. Edu, eu tenho uma outra pergunta para você. Você consegue identificar variáveis que elas podem, em qualquer contexto, impactar os indicadores que você utiliza e o tempo que você usa para medir esses indicadores em um mês ou outro? Bom, de novo, negócio a negócio, né? Ou seja, não dá para falar, olha, todos, mas tem uma coisa que é básica para todos os negócios, que são dias trabalhados, dias úteis, no caso. Óbvio que você fala de uma loja de shopping, um dia útil não bate tanto assim, porque o fim de semana vende bem, mas vamos pensar num escritório, seja de contabilidade, seja de software, seja uma empresa de arquitetura, qualquer coisa. Quem trabalha com dia útil é a primeira coisa. Então,
Essa coisa que assombra muito a gente, que é o feriado, né? Para quem é o gestor do time de vendas, o gestor de empresa, o quem depende da venda do dia a dia, é o feriado. Então não adianta você achar que, se você tem que fazer aqueles mesmos 50 mil que a gente falou ali, e que normalmente você tem 22 dias para fazer isso, ou vamos arredondar para ficar fácil a conta para mim, você tem 20 dias para fazer 50 mil reais, se você tem um dia que tem um mês que tem 3 feriados e ainda afeta as quintas-feiras antecessoras a isso, você vai ter um dia, sei lá, com 15, com 14 dias úteis. Você vai ter que trabalhar durante esses 14 ou 15 dias o mesmo que você trabalharia em 20. Então, se você tinha que mandar 5 propostas por dia, nesse mês curto você vai ter que mandar 7 propostas por dia. Você vai ter que aumentar a sua efetividade para você colher a mesma coisa. Se você é um cara que planta um alfacezinho por dia, você então um dia de 22 dias, você planta 22 alfaces, para você chegar nos mesmos 22 alfaces no dia de 17, você vai ter que plantar mais. Conta simples. Então, essa é a primeira conta. Depois você tem os fatores econômicos, ou não é nem econômicos, são os fatores macro e micro do seu mercado, ou externos. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, a época de quem tem uma floricultura perto do Dia das Mães. É a sazonalidade vai afetar, e se ela falar, olha, não, minha meta de vender todo mês é 50 mil reais. Pô, se no mês do Dia das Mães, em maio, ela colocar os mesmos 50 mil reais, ela está errada. Porque, pô, aquele é o mês de lavar égua, aquele é o mês de dobrar e falar, eu quero buscar 100 mil reais. Porque tem demanda para tal, tem um fator causador. Ou exatamente o contrário. Fala, olha, eu quero vender 50 mil reais no mês em que estão falando que o Temer vai cair ou que estão falando que vai ter 17 dias. Pô, teu esforço vai ter que ser maior. E talvez seja a hora de você considerar que um mês antecessor, aquele você tem que vender 60 mil reais, porque aquele mês que tem 17 dias de trabalho, você só vai conseguir vender 40. Então você equilibra, você puxa. Ou então você traz um pouquinho mais e fala, bem, bom, aquele mês é 45, este mês é 45, e o outro mês lá na frente que vai ter 22 dias eu vou querer vender 60. Mas você tem que ter disciplina para fazer isso. Eu estava comentando com a Silvia aqui uma coisa, antes da nossa conversa, que é a obsessão, a tara por metas. Eu vejo, assim, alguns amigos que trabalharam comigo durante o passado, a gente acostumou, quem estava no time de vendas, acostumou a ter essa tara por metas. Mas eu vejo muito comum o comerciante, o empresário de médio negócio, ele não ser tarado pela meta, ele ser tarado pelos indicadores muitas vezes. Mas ele fala, olha, mês passado eu vendi 10 mil, esse mês eu vendi 11 mil, eu vendi 10% a mais. Ótimo, é um indicador super legal, mas... E o indicador à vista? Porque uma coisa é você trabalhar com o indicador do espelho retrovisor, que você está olhando para trás e vendo o que está acontecendo. Mas e aquela tara de buscar os 15 mil em vez de buscar de comemorar que vendeu 11? Colocar os 15 mil e falar, olha, para vender 15 mil eu vou precisar de uma loja a mais. Para eu ter uma loja a mais, eu vou ter um custo de mais 2 mil. Então minha margem vai reduzir em 2 mil reais desses 15, mas em contrapartida eu vou ganhar 3 mil a mais. Então vale a conta. Então essa tara por metas, essa fixação por metas, eu acho que é um dos diferenciais que a gente montou aqui dentro da casa. E todo mundo aqui é tarado pela meta, seja a meta do dia, do mês, da semana, do trimestre. E igual, desculpa, é um jeito feio, né? Mas igual quando o golfinho pula e faz uma cambalhota, aqui quando a gente bate meta, a gente também dá uma sardinha. A gente dá olha, vamos fazer, e está dentro da minha composição de custos do mês, saber que se aquele mês eu arrebentar de vender, eu também vou arrebentar de gastar com meus vendedores. Mas faz parte, eu vou pegar da minha verba de marketing e vou dar para eles, porque eles fizeram o que eu queria. Então faz parte da remuneração disso. Edu, você acha que essa é uma questão cultural, que você nota do médio empresário, do varejista, ele não ser tarado por metas, ou é uma questão de deficiência mesmo, algum tipo de deficiência de gestão, de vendas? O que você acha? Sinceramente, eu não sei, mas eu vou tentar conjugar agora por que eu acho que assim, quem começou a vida como vendedor foi cobrado a vida inteira para entregar um resultado. Quem foi criado como administrador foi criado a vida inteira para chegar no final, analisar aquele resultado e ver o que está acontecendo. Então, eu acho que pode ser um pouco disso. Acho que quem vem do comercial vem com um pouquinho mais desse sangue na boca, de querer buscar o resultado comercial. Eu tenho amigos que falam que a Securisoft é uma empresa de vendedor e por isso que ela é tão focada e tão desesperada pelo volume de venda. E existem empresas que são mais focadas na administração do negócio e que buscam mais a estabilidade. Aqui a gente busca a estabilidade pelo volume de vendas e a gente cresce. Eu acho que qualquer empresa só cresce por isso. Legal.
A gente está com uma audiência bem legal, quero lembrar vocês, pessoal, que é o momento de vocês mandarem as perguntas de vocês, então não se acanhem, enviem, enfim, qual é a situação que vocês vivem, o problema do dia a dia, para a gente conseguir responder especificamente, eventualmente, questões que vocês tenham, né, no dia a dia. Ô Edu, como que o gestor e o vendedor, eles podem fazer esse acompanhamento de indicadores? Você recomenda o sistema, reuniões frequentes, ou isso ocorre de maneira mais orgânica, mais dinâmica no dia a dia mesmo? Eu recomendo fazer do jeito que der, mas não esperar o melhor jeito para começar a fazer. No começo da minha empresa eu fazia naquele igual jogando stop, eu fazia aquele quadradinho para ver quantas ligações ou quantas propostas estava na rua, num pedaço de papel na folha do dia. Pegava com o vendedor e sentava e ia fazendo uma comparação, aqueles quadradinhos que faz 4, faz traço no meio, a cada 5 cria mais um quadradinho para conseguir analisar. Eu já vi muita empresa dar errado porque o sujeito, errado do ponto de vista comercial, né? Porque o sujeito espera ele ter a melhor infraestrutura, ele ter aquele CRM fantástico, onde ele tira relatórios e cubos maravilhosos da empresa, para em cima disso ele começar a tomar as atitudes. Eu costumo sempre dizer aqui que o ótimo é inimigo do bom, e nesse caso é exatamente isso. Você não pode esperar ter o melhor tênis para começar a treinar a corrida, você não pode esperar ter o melhor carro para ir para a pista. Se você tem que fazer, você quer melhorar, você quer treinar, o treino você vai treinar com aquilo que dá. Seja revólver, seja machadinha, seja tacando pedra. Alguma coisa você tem que usar. É óbvio que quanto mais inteligente um sistema que compile mais informações, melhor. Mas isso demora tempo e muitas vezes as empresas, o comercial ele erra porque ele não sabe o que ele quer e ele se adequa à informação que o sistema te dá. Legal, aí o sistema te fala que a terça-feira é o dia que você mais ligou. Fala, legal. E na segunda-feira, quando você ligou? Não sei, eu só sei que terça foi o que você mais ligou. Isso é ruim. Então você precisa entender o que você quer saber. Quantas pessoas entraram na tua loja, quantos cachorros quentes foram pedidos na sua barraquinha, quantas Coca-Colas foram pedidas em vez de Fanta. Ou seja, são os indicadores do teu negócio, você precisa ter essa informação. Depois, óbvio, o papel é a primeira mais básica, mas pelo menos você está vendo, você está tendo a sensibilidade. O segundo é o Excel. O terceiro é um sisteminha qualquer. E o quarto é um sistema top. Mas mais importante do que o sistema, gente, eu costumo dizer isso, é o gestor de venda ser tarado por ficar polindo essas informações. Ele ficar olhando aquilo e ver quantas pessoas entraram no restaurante dele, quantas ligações o vendedor fez, quantas propostas foram recusadas pelos clientes. São todos os indicadores, é muito importante isso. Legal. Edu, o o gestor, o vendedor fizeram todo esse planejamento, sabem o que tem que acompanhar, mas o que pode acontecer no meio do caminho e pode atrapalhar todo esse planejamento, ou o que pode distrair o vendedor? Pode dar errado tudo, né? Tudo, sempre. Né? Quem está com a cara na venda ali sabe o que sempre pode dar errado. Um dia que chove, que tem restaurante, quebra a carrocinha do cachorro-quente do moço que vai vender, cai a roda do carrinho do pipoqueiro. Tudo isso acontece, mas eu acho que uma das coisas que eu vejo acontecer muito é quando você tem dentro, vamos pegar uma loja de roupa, que eu gosto muito desse exemplo, do amigão meu que me passou isso no passado. Você tem na loja o vendedor que quer vender e você tem na loja aquele vendedor que está lá no fundo dobrando camisa. Você não contratou o vendedor para dobrar a camisa. Quem dobra a camisa para deixar a loja arrumadinha, bonitinha, é o estoquista e é o arrumador de loja, o arrumador de prateleira. Se você colocou para o vendedor fazer outras tarefas e a função dele é vender, está errado. Vendedor tem que ser venda. Vendedor aqui na Securisoft não atende chamado de pós-venda, tem um suporte para isso. O vendedor adora, depois que deu problema, pera que eu vou falar com o meu cliente para te ajudar, para te resolver. E ele deixa de fazer o que ele precisa, que é vender, para dar pitaco nas outras áreas. Eu vou ver com o meu financeiro para ele te ajudar. Vendedor é o hostess do cliente dentro da empresa. É claro que ele conduz o cara dentro, ele faz todo o atendimento, porque ele está dando a frente ali. Mas não é o vendedor que vai levar seu carro para revisão quando você compra um carro novo. Você compra um carro novo, logo depois disso você leva ele para um consultor. A loja que não tem esse cara está parando a principal máquina dele de vendas, que é o vendedor, para cuidar disso. Então eu acho que uma das coisas que dá muito errado é quando você coloca o vendedor para fazer o trabalho que não é dele. Você é o dono da empresa, não adianta você mandar o vendedor ele analisar esse monte de indicativos que nós estamos falando aí. Porque ele está ele vai olhar o que ele está fazendo de errado no tempo que ele devia estar tentando errar, vendendo, ligando. É você o gestor que tem que olhar o que ele está fazendo e corrigi-lo. Legal. Esther Sibat, você que está curtindo aí a transmissão, conta pra gente de onde você é, o que você faz.
E Edu, a gente tem uma pergunta também da Daniele Tosi. Como você sabe que fatiou corretamente as metas entre os membros da sua equipe? Quando você diz, eu vou assumir que você está dizendo fatiar, fatiar o processo da venda, é isso? Ou seja, o que tem que fazer antes para ocorrer a venda? Eu vou assumir que é isso, tá, Daniele? Eu acho que a primeira coisa para você chefiar um vendedor, você tem que entender muito bem o seu negócio. Você tem que ser vendedor, você tem que saber o que o cliente precisa saber para comprar a tua camisa branca, por exemplo, que ela tem uma qualidade diferente, que o caimento dela é bom, ou até ao contrário, que você tem uma camisa super barata que se o sujeito experimentar ele não vai levar. Então você tem que empurrar ele, pegar ele pelo preço e não deixar ele experimentar. Se ele experimentar ele vai achar defeito e vai querer falar que não. E você sabe que aquele cliente é cliente de uma venda, e aquele negócio ele não pode experimentar porque ele tem consciência que se ele está pagando R$9 numa camisa aqui no shopping e vende por 80, alguma coisa vai ter de errado. Então você tem que dominar muito bem o seu negócio. Se você é um dono de uma concessionária, você sabe que o cliente ele entrou na loja, você tem que abordar ele no máximo, 10 minutos sob o risco de deixar ele embora. Você não pode abordar ele no primeiro minuto porque ele pode se assustar, mas você não pode deixar ele 10 minutos vagando pela loja sozinho porque ele vai embora se sentir não atendido. Então você tem que ir montando todos esses processos. Você sabe que você tem que apresentar preço, depois você tem que apresentar test drive, depois você tem que apresentar os benefícios de garantia, ou seja, você tem todos aqueles pontos para isso. Eu estou assumindo que você me pergunta isso. Agora, se for fatiar as metas, já podia entrar num outro tema, digamos o seguinte, o sujeito tem que vender os 50 mil, como é que fatia para ele vender esses 50 mil? Primeira coisa, são dias úteis. Segunda coisa, é entender se o que ele faz dentro do mês dele. Vendedor aqui, a gente não deixa mais o cara ficar na primeira semana organizando o mês de vendas dele para depois sair vendendo no final do mês. O vendedor ele já começa o mês vendendo e a gente aqui premia as vendas do começo do mês, muitas vezes até diferente do que as premia no final do mês. É igual jogador de futebol, imagino eu. Eu acho que o jogador de futebol ele deve ganhar um bicho maior se ele fizer algum nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, que já define o jogo, já muda a cara do jogo, do que depois, lá no finalzinho, o craque que vai fazer gol aos 45. Legal. Daniele, respondeu então, né, isso a dúvida. Se você quiser aprofundar, especificar alguma questão, fique à vontade de mandar aí pra gente. A Esther também está contando aqui, Edu, que ela é coach de negócios, vendas, e super se interessa aí pelo tema de vendas, gestão comercial. Então acompanha aí a gente, Esther. Tem bastante conteúdo exclusivo aí do consultório aqui na página, vai ser super legal interagir com você. Edu, você já comentou sobre isso, deu a entender que sim, mas eu vou te fazer essa pergunta de qualquer forma para você aprofundar um pouco. É interessante que existam também premiações ou bonificações para o cumprimento dessas metas intermediárias? Como que isso deve acontecer? 100%. É óbvio que assim, a gente, como gestor, se tiver alguém do meu time me ouvindo aí, sai, tá? Para vocês não virem o que eu vou falar. Mas, enfim, eu acho que como gestor a gente sempre tem aquela preocupação de... É que nem criar filho, né? Você dá presente, você tá mimando ou você tá, sabe, ou é gostoso. Então é a mesma coisa para o time de venda, você tem que encontrar um equilíbrio entre tomar cuidado para não deixar o time viciado em falar, eu só vou vender se eu ganhar premiação extra, e ao mesmo tempo também premiar aquele esforço maior. Aqui a gente gosta de premiar bastante se o sujeito eu crio uma meta, seja ela diária, seja ela semanal, e eu premio de tudo, eu dou dinheiro, eu dou chocolate, eu dou cerveja, eu dou folga, assim, a gente cria, toda hora a gente surpreende com as metas. Eu não costumo fazer um plano de metas, dessas metas surpresas, elas me dizem, são surpresas, ou seja, eu vou dizer em cima da hora, porque senão o sujeito fica aguardando venda, esperando a venda, para soltar, ficar esperando aquele dia do prêmio. E tem dia que eu não premio nada, mas é muito importante sim o gestor de vendas, ou gestor de empresa, ou gestor de marketing, na minha leitura, separar um pedacinho disso para dar para o vendedor. O meu modelo de vendas, não sei se ele é correto ou ele é errado, mas é o meu modelo de vendas, é apostar muito no profissional que traz o dinheiro para a empresa. Dá até ciúme aqui dentro da empresa de vez em quando, o pessoal sabe disso, mas... então, respondendo a tua pergunta, Silvia, sim, separe dinheiro e deixe a cenourinha ali para a pessoa ir buscar. Legal.
Ó, legal a pergunta do Rogério Bresser, acho que você deve, né, ouvir essa pergunta com frequência, né? Do de mim acho que já foi umas 5 vezes, mas qual o momento de parar de ligar ou visitar o cliente? Como saber se você está se queimando? Está sendo chato? Deixa eu dar um exemplo, vai. Qual é o momento de parar de ligar para aquela mocinha que você está querendo convidar para jantar? Não existe uma resposta, olha, depois da terceira ligação. Olha, depois... Não tem, entendeu? Agora, eu acho que a primeira coisa do vendedor, a minha resposta como chefe do vendedor é nunca. Nunca parar de ligar. É óbvio que você não vai ficar ligando para o cliente. Vamos dar um exemplo, dependendo do ciclo, vai de novo. Você é um banco e você tem um cliente interessado no cartão de crédito. O cliente fala, olha, tá bom, vou pensar aqui melhor, depois eu te falo. Qual é o tempo? Para mim eu ligo no dia seguinte, falo, e aí, pensou? O senhor já está? Não. Então quanto seria um tempo correto para eu ligar para o senhor? Eu acho que esse ping, Rogério, você também sente muito do cliente. Você cutuca o cliente e fala assim, ok, quanto tempo o senhor precisa então para tomar essa decisão? Que fatores o senhor está levando em conta então para transferir a sua conta para a minha empresa de contabilidade? O senhor tem um tempo que o senhor imagina para fazer isso? Olha, imagino trocar de empresa daqui a 3 meses. Perfeito, então eu vou lhe ligar. Tudo bem para o senhor se eu lhe ligar na próxima semana para verificar se evoluiu alguma coisa na sua decisão? Então ele fala, não, é só daqui a 3 meses? Me liga daqui a 2 semanas, me liga daqui a 10 dias. Então eu acho que essa sensibilidade, Rogério, de você tentar tirar um pouquinho do cliente, que nem você vai falar para a mocinha e falar, escuta, e aí, te ligo? Você vai estar muito enrolado amanhã? Te liga amanhã para te convidar para jantar? Amanhã eu vou ter um dia péssimo. Tá bom, então posso te ligar quinta-feira? Quinta-feira é horrível também, tá? Então quando é que eu me ligo? Quando é que eu te ligo? Me liga lá para 2032. Cara, essa você perdeu, vai para a próxima. Vai ter vendas que vai ser igual. Então você tem que ir sentindo do outro lado também. Legal. Danilo, você mandou aqui uma pergunta também. Danilo Andrade, conta pra gente de onde você é, o que você faz. Edu, qual critério devemos usar quando a meta em grupo é atingida, porém um ou outro profissional não atinge a sua meta individual? Vou dar o exemplo que eu uso aqui, Danilo, direto, que é o exemplo de carregar o piano. Então a gente tem uma meta da empresa, a meta é o piano. Aí você vai colocar 10 pessoas para carregar o piano. Num mês, o piano pode estar entortando para um lado, que é um cara que não está aguentando segurar o piano direito. Então ele não está vendendo aquele mês tudinho. No outro mês, se o piano estiver entortando para o mesmo lado, de duas uma, ou tem peso demais naquele canto do piano, ou o sujeito não está fazendo o esforço que ele precisa. Aí você vai analisar. Se ocorreu um mês, isso é super normal aqui dentro da Securisoft, a gente tem romários que passam um jogo inteiro sem tocar na bola, às vezes. Acontece, mas isso acontece um mês, uma semana, não é uma coisa... Se o piano está penso sempre para o mesmo lado, troca. Não é muito assim. A culpa não é da empresa, entendeu? A culpa é daquele canto do piano. Agora, óbvio, se você colocou o sujeito de 50 quilos para segurar um piano, do outro lado você colocou 2 de 150 e lá na ponta você colocou um de 200, é óbvio que o de 50 vai estar com. Então você tem que colocar 2 de 50 ali. Aí é o skill do vendedor, é o quanto aquele vendedor é bom, ou o quanto aquele vendedor tem tempo de casa. Se você tem um vendedor teu que visita 10 clientes e já tem uma carteira de mais 50, é óbvio que esse cara vai ter muito mais negócio, Danilo, do que o que só visita os 10 e ainda está compondo a carteira dele de 50. Beleza? Legal. Respondeu, Danilo? Bom, a gente ainda tem alguns minutinhos, a gente está se aproximando do final. Se você ainda tem uma pergunta, manda que dá tempo. Eu vou encerrar minha parte aqui de perguntas, Edu, te fazendo a seguinte questão. Esse acompanhamento constante de metas, ainda que seja um contexto em que todas as metas são batidas, que o resultado no mês ele foi bom, essa visão ela pode indicar algum problema, algum ponto de atenção que o gestor comercial ele não conseguiu identificar de alguma outra forma? Sempre. Vou pegar um exemplo, vai? Então vamos lá. A meta desse mês era vender 1 milhão, vender 1 milhão e 200. Nossa, todo mundo comemora, todo mundo é super bom, nós somos bons demais, a empresa é a melhor do mundo e ninguém olha por que vende esses 1 milhão e 200. Então, porque na realidade só vendeu esse 1 milhão e 200 porque tinha um negócio de 400 mil que porque um fator externo, por exemplo, vamos dar um exemplo no meu mercado, como aconteceu desse vírus sequestrador ter lançado, então uma conta gigantesca que estava pensando se comprava ou se não comprava, que ia comprar só daqui a um ano porque não tinha verba, foi lá, arrumou um dinheiro emprestado porque estava com emergência e colocou 400 mil reais. Se não fosse essa empresa, você tinha vendido 800.
Se você não olha para isso e você acha que você fez tudo certinho e acerta a meta do mês que vem de novo para 1.200.000, sem olhar o que você fez para trás ou sem acertar o que está acontecendo, é que nem um piloto que tá lá em um avião, lá em cima, com aquele céu redondinho, sem olhar no radar que lá na frente tem uma tempestade. Ele está olhando só para agora. Fala, não, pô, a viagem vai ser fantástica, não tem nenhuma nuvem aqui, não vamos pegar nada lá na frente. Então é muito comum, quando você termina um mês, você entende, você teve um mês de crescimento, você tem que olhar para trás e ver por que você cresceu. Se você cresceu as vendas sem crescer número de propostas, sem crescer número de vendedores, sem crescer número de produtos na tua oferta, ou seja, se você cresceu a venda e tudo que está para trás não cresceu, tem alguma coisa errada. E um mês que vem ele vai ser ruim, ou a chance dele não ser tão bom é muito grande. Perfeito. Pessoal, se vocês não têm mais perguntas, acho que a gente vai encerrando por aqui. Você quer deixar uma mensagem final, Edu? Gente, eu agradeço todo mundo. Acho que esse mesmo até não vou nem reclamar da gente estar encerrando, porque daqui a pouco a voz acaba, a tua e a minha está indo embora já, dia de rouco. Lembrem-se que além de você que vai assistir esse vídeo depois que eu gravei e tudo, gente, canal aberto, eu gosto de falar do que eu faço, eu falo um monte de coisa errada às vezes para a empresa que é mais organizada, e fala, não, o que você está falando é muito empírico. Sim, meu negócio é empírico, é no dia a dia, foi assim que a gente aprendeu a ir para frente. E usem essas mensagens para os seus times. Se você tiver dúvida, manda uma mensagem direta para mim. Eu estou falando com diversos desconhecidos e está super legal, porque o cara fala, escuta, eu tenho uma carrocinha de cachorro quente e eu não sei como aumentar minha venda, como é que eu faço? Esse caso é real, então tá barato, porque na verdade não é um carrocinha de cachorro quente, me desculpa, é um food truck, que é o nome que se fala hoje em dia. Então, estou à disposição de vocês, gente, façam-me trabalhar. Legal. Pessoal, então o Edu e eu agradecemos aí por vocês terem acompanhado a gente nesse live. Eu quero lembrá-los de que esse live, todo o conteúdo que é produzido pelo Edu aqui no consultório de vendas, ele é feito para vocês. Então vai ser muito legal receber o feedback de vocês sobre o que vocês acharam dessa transmissão, dessa entrevista e até, quem sabe, sugerir o tema do próximo live. Quem sabe o tema que você sugeriu é escolhido por nós aqui no consultório. Se você ainda não curtiu a fanpage do Consultório de Vendas, curta, porque é assim que você vai ficar atualizado sobre a data do próximo live que a gente vai definir e sobre todos os conteúdos exclusivos que são publicados quase que diariamente aqui nas plataformas, seja no Facebook, no LinkedIn, no perfil pessoal do Eduardo D'Antona, ou no próprio blog Consultório de Vendas, www.consultoriodevendas.com.br. Então é isso, gente. A gente se vê aí na próxima. Valeu! Obrigado, gente. Tchau!